Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bom? Oi, Carol, boa noite para você e para o Nando, boa noite para todo mundo. Vera, a gente tem mais um dia ruim aí para o governo no Congresso Nacional, né? O governo sofrendo derrotas em sequência, hoje com derrubada de vetos importantes do presidente Lula, vetos referentes ao pacote do licenciamento ambiental e também ao PROPAG, né? Que é aquele programa de refinanciamento das dívidas dos estados. A Samantha Klein está acompanhando essas votações por lá, tem as informações para a gente. Oi, Samantha. Oi, Carol, Vera e Fernando. Pois é, um dia aí de algumas derrotas para o governo em meio a essa tensão entre o executivo e o parlamento. O que a gente teve aí? Os vetos presidenciais foram derrubados em relação à renegociação das dívidas dos estados, mas o pior deles é realmente em relação ao licenciamento ambiental, que foi inclusive alvo de protestos aqui na Câmara dos Deputados. Desde ontem, várias pessoas vinham fazendo aí um movimento para tentar evitar, mas não teve jeito, não teve acordo. Entre os pontos mais sensíveis está o autolicenciamento para empreendimentos de pequeno e médio porte, além de dispositivos que enfraquecem a proteção da Mata Atlântica, por exemplo. Nas redes, a ministra Gleisi Hoffmann disse que quem perde é o Brasil, a proteção dos biomas, segurança alimentar e também segurança dos povos indígenas e quilombolas. E tudo isso logo depois de uma COP30. E ainda que tenha sido acordado, o Congresso também empreendeu uma derrota com a renegociação das dívidas. Um ponto retomado foi justamente do fundo estabelecido na reforma tributária de reparação aos estados, e aí parte desse desconto das dívidas, dos juros das dívidas dos estados com a União vai passar por este fundo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deu uma série de recados ao governo. Ele reclamou das críticas por ter pautado os vetos relacionados ao licenciamento e também disse que essa é sim uma prerrogativa do Congresso. Já o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, disse que não houve acordo para pautar o veto do licenciamento ambiental e, inclusive, disse que essa derrota já estava precificada. Essa sessão foi repetidas vezes adiada. O último adiamento foi antes da Conferência do Clima, que foi aquecido pelo presidente Davi Alcolumbre, pelo presidente do Congresso Nacional, sobre a realização. Vocês mesmos há muito já anunciavam que essa sessão para apreciação dos vetos do licenciamento, mais cedo ou mais tarde, teria. Por força do governo, não. Por força da maioria congressual que queria a apreciação desse tema. E o governo vai continuar, o governo está unido na defesa dos seus vetos, porque compreende que esses vetos são essenciais para proteger a legislação ambiental brasileira. Apesar dessa torta de climão entre Planalto e Congresso, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, esteve reunida ontem com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e apresentou as prioridades do governo nesse finalzinho de ano, pediu aí votação de projetos da área econômica e também avanço da PEC, da segurança pública. Lembrando que o relatório nem foi entregue ainda e deve ser entregue aí no dia 4 de dezembro. Com vocês. Obrigada, Samantha. É uma derrota que já estava contratada, mas não deixa de ser ruim, né, Vera, para o governo? Muito ruim para o governo, muito ruim para a imagem do Brasil logo depois da COP e para essa liderança que o Brasil quer exercer nas agendas ambiental e climática, e certamente vai gerar uma judicialização. A gente não sabe de que tamanho, não sabe se o governo vai judicializar todos os vetos que foram derrubados, mas a linha geral do que ficou, esse licenciamento especial aí, a perder de vista, sem nenhuma limitação, isso tudo, toda a pressão no Ministério do Meio Ambiente vai ser por uma judicialização, para
questionar a constitucionalidade desses novos dispositivos no Supremo Tribunal Federal. E aí é mais uma vez que o governo vai ao Supremo contra uma iniciativa do Congresso. Na véspera e na antevéspera da votação dos vetos pelo Congresso, o governo ainda ensaiou algum tipo de tentativa de reação, né? Soltar nota dizendo que os vetos eles visavam garantir a integridade do processo de licenciamento ambiental, proteger os biomas, proteger a população ribeirinha e a população indígena, a população quilombola, mas nada disso sensibilizou um Congresso que é muito capturado e tem uma maioria muito clara das bancadas ruralista e outras que têm nessa legislação mais dura ambiental vem como um obstáculo ao desenvolvimento. Então, era esperado uma derrota muito ruim para o governo, muito ruim para a ministra Marina Silva, particularmente, que é ali dentro quem mais se importa com esse tema, e deverá gerar algum tipo de judicialização. Vera, essa crise, essa derrota, o quanto isso tem a ver com emendas parlamentares? Porque o Valor trouxe hoje um levantamento de que o ano está acabando e o governo pagou até agora menos da metade dos 50 bilhões de emendas parlamentares que eram autorizadas para esse ano. Tem relação? Tem relação, Fernando. Isso ajuda a deixar o ambiente hostil ao governo. Mas eu diria que o principal, nesse caso, é realmente a vontade de tornar muito mais maleável a lei ambiental, no caso específico desses projetos, e, por outro lado, a atual crise com o presidente do Senado, que é também o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Ele tinha segurado a onda algumas semanas. Ele poderia terminar o ano sem pautar esses vetos, deixar isso mais para frente e construir uma derrubada ali menos radical, né? Não derrubar tudo. Mas, dado o fato de que ele se considerou desrespeitado, desconsiderado na indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, resolveu largar de mão, deixar votar, e o resultado foi o esperado diante disso. A coisa das emendas, se tivesse sendo pagas, poderia ajudar o governo a não ter essa minoria tão grande, essa minoria tão evidente. Mas esses outros fatores eu acho que contribuíram mais.